Olá pessoal, aqui é o James Olay que tá falando, um prazer imenso tá aí na sua timeline, ou aliás, o seu celular, né? Acho que todo mundo tá vendo isso pelo celular, né? Quero falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso que para mim, ele é a base da micropigmentação. É o nosso curso Vital. Quando a gente colocou esse nome Vital, é porque realmente ele tem um significado muito forte pra gente. Porque é vital para mim, como micropigmentador, dominar a base da micropigmentação. Saber esfumar, fazer degradês, entender sobre agulhas, colorimetria, ter muita noção sobre biossegurança para se proteger e proteger o seu cliente, né? Ter muita noção sobre design facial, sobre intercorrência sobre colorimetria, né? Isso é muito importante. Então, para mim, vital é você ser micropigmentador. E se eu não domino pelo menos o básico das técnicas iniciais de micropigmentação, eu posso dizer que tem alguma coisa aí faltando e eu preciso dar uns passinhos para trás para pegar impulso e saltar para frente de novo. Não pule etapas. Não tenha fome demais de aprender uma técnica muito avançada, muito complexa, antes de entender a base. E para entender a base eu preciso praticar, ter muita coordenação motora e de muito preparo. Mas não só isso, eu preciso de uma equipe preparada por trás para te dar esse apoio, para te dar essa estrutura que você precisa. E nós, sem sombra de dúvidas, nós somos os profissionais mais preparados para você ter essa característica e se tornar um grande micropigmentador. E é por isso que eu quero falar para vocês sobre o nosso curso Vital agora. Com o tempo, a gente viu através do feedback dos alunos, né, com essa trajetória que nós temos de instituto, de escola mesmo de micropigmentação, a gente começou a observar que a gente tinha uma necessidade mesmo de mudar a nossa plataforma e o nosso cronograma de cursos. Então, a gente implementou algumas coisas, removeu outras, até chegar no curso que a gente acha que hoje é ideal para quem está começando com a micropigmentação. Primeira coisa, que o nosso curso são 5 dias de curso focado em técnicas só de sobrancelhas. 5 dias, tá, pessoal? São 2 modelos que você vai ter a oportunidade de praticar as técnicas. E ainda você tem direito a um estágio supervisionado aqui no Instituto, quando você se forma. Que escola oferece um estágio para você ter educação continuada? Isso, para mim, é essencial para eu me tornar um profissional incrível. O foco do curso Vital realmente é você aprender na prática. E são várias metodologias de você desenvolver a prática. Não é só em modelo, tá, pessoal? A gente tem que desenvolver toda uma conexão pedagógica para que você assimile todos esses conceitos e isso fique fresco na sua cabeça e você consiga usar esse contexto no seu dia a dia, usar esse conteúdo do curso no seu dia a dia, usar toda essa prática, essa expertise que você vai aprender dentro do curso Vital no seu dia a dia. Então, a prática começa desde exercícios no papel, exercícios em pele sintética, exercícios em modelos e muita visualização que os experts, os professores, inclusive eu sou um dos professores do curso Vital, vocês vão aprender com a vivência clínica, olhando e fazendo, olhando e fazendo. Isso para mim não tem preço. Eu acho que é o melhor método, é o melhor jeito de você desenvolver coordenação motora, expertise, clínica do dia a dia e prática, para você ser um profissional capacitado. São 5 dias de curso. E nesses 5 dias de curso, a gente distribuiu uma metodologia em cima de uma grade curricular imbatível, tá? A gente fez muita pesquisa de mercado, a gente pesquisou os nossos concorrentes, os caras que já estão no mercado há muito tempo, e a gente quis aprimorar e trazer algo surpreendente para vocês. A gente começa aí pelas técnicas de sobrancelhas, onde você vai começar pelas técnicas de esfumar. Então, nas técnicas de esfumar, existe um universo aí, um monte de técnicas só relacionado ao mundo do esfumado. Por exemplo, como fazer um degradê, como fazer o degradê do Magic Shadow, como fazer degradê de bordas macias, bordas duras, acabamentos, inícios, como desenvolver os cover-ups. Então, tudo isso somente em cima da técnica de degradê. E se o micropigmentador que está começando tem muita dificuldade de fazer degradê, ele não vai conseguir fazer acabamento, ele vai conseguir dar efeitos de luz, de sombra, ele não vai conseguir finalizar uma micropigmentação. Então é muito importante que esse profissional que está ingressando na carreira de micropigmentador saiba fazer degradê. Senão eu não consigo fazer arte, é uma coisa sólida. E aquela sobrancelha sólida,
Lembra muito aquelas maquiagens definitivas de antigamente. Vocês lembram? Que todo mundo tem horror. E dentro do conteúdo programático também, você tem a marcação do desenho. A marcação do desenho ela é muito importante para o micropigmentador que está começando a carreira, porque é ali que eu vou aprender a transferir o design que eu criei, o visagismo, as marcações que eu fiz com lápis previamente, para a pele. E onde eu vou micropigmentar em cima. Se eu não tiver uma excelente noção de como fazer isso, eu vou me perder em algum momento. Dentro da marcação de desenho, você vai aprender o design para micropigmentação. E o design para micropigmentação, ele é um pouquinho diferente do design para rena, por exemplo. Do design para você fazer a depilação com a pinça. Ele é um pouquinho diferente, ele segue alguns critérios, tem uma base, mas ele segue alguns critérios de naturalidade, alguns critérios de avanço de área micropigmentada, alguns critérios de ponto alto, alguns critérios de cauda, que a gente chama de flap. Então, assim, existe uma série de detalhes que você vai aprender no design para marcação. E você pode aprender a fazer de formas diferentes. Existem métodos que você faz essa marcação de design para micropigmentação, que a gente chama de sólido ou em box. Você vai aprender os dois. Daí você vai se adaptar a qual que é que você acha mais gostoso de trabalhar no dia a dia. Dentro da marcação do desenho também, a gente tem as técnicas de coordenação motora, porque o profissional que não desenvolve coordenação motora, ele vai sentir muita dificuldade na hora de ir para a prática com o cliente. Ele vai se frustrar um pouco. Então eu tenho que saber como praticar em casa. Então tem essa matéria de como desenvolver as técnicas de coordenação motora e é ali que a gente pratica angulação de dermógrafo, é ali que a gente pratica como utilizar agulha, como tocar na pele, a gente pratica linhas, curvas, degradês, tudo isso em cima das técnicas de coordenação motora. É muito importante. A gente sabe também que muitos micropigmentadores no Brasil, infelizmente, por ter tido a oportunidade de fazer um curso um pouco mais simples, ou não com a carga horária que precisava, ou de repente ficou faltando alguma coisa, acabam não tendo a coordenação motora suficiente para fazer uma simples linha. E às vezes de fazer uma linha simples, sem machucar a pele, acaba deixando vermelho, não fixa o pigmento, quando cicatriza não chega no resultado que quer. Então é um pouquinho desse universo que você vai aprender aí dentro das técnicas de coordenação motora. A gente tem também toda a parte de pigmentologia. Um micropigmentador que está começando na micropigmentação, ele está iniciando os seus primeiros passos, ele tem que ter uma base de pigmentologia e da colorimetria, são duas coisas diferentes. Então eu preciso saber se eu colocar um pouquinho de amarelo num castanho já industrializado puro, qual a função desse amarelo, como corrigir uma sobrancelha avermelhada, como corrigir uma sobrancelha que está puxada para o azulado, por exemplo. Então essa base a gente precisa ter. Mas a gente sabe também que a maioria dos pigmentos hoje modernos, eles são prontos para a gente utilizar. E isso é incrível, porque já otimiza demais o nosso dia a dia. Mas você vai ter uma base, sim, sobre a colorimetria e a pigmentologia, tá bom? Análise da pele. É muito importante que esse novo micropigmentador tenha muita noção sobre pele, tá? Saiba lidar com as intercorrências do que a micropigmentação pode gerar. Então, qual a melhor escolha das agulhas que eu vou utilizar, por exemplo, uma pele oleosa, uma pele seca? E é claro que a gente utiliza uma tecnologia alemã, a gente utiliza a tecnologia das agulhas, que é utilizada dentro do aparelho AMIA, que são tecnologias incríveis, que você tem a otimização de tudo isso. Mas é importante eu saber lidar com qualquer tipo de agulha, então a gente vai te dar uma noção sobre isso também. Biossegurança. A biossegurança, pessoal, é algo que as pessoas deveriam colocar mais responsabilidade. E nós, como a nossa formação aqui do Instituto é da área da saúde, nós somos muito invasivos e levamos muito a sério esse assunto. Porque a gente sabe que a micropigmentação pode ser um veículo de contaminação cruzada por uma série de doenças. Então, o micropigmentador ele tem que estar ciente de quais riscos a micropigmentação pode trazer para o micropigmentador e para o cliente. Então, a biossegurança é muito importante. Tá? Você está furando alguém, se você está furando alguém, você está invadindo, você está furando, vai sangrar, se vai sangrar, vai ter contaminação. E não é só isso, né, gente? Tem muitos outros detalhes que você precisa saber. A biossegurança é muito importante. Você também vai ter acesso às técnicas de shadow, técnica de luz e de sombra. Esse universo, luz e sombra, já daria um dia. É muita técnica, só em cima de luz e de sombra. Você vai praticar, primeiro você vai entender o contexto, a mecânica, e depois você vai praticar com o dermógrafo, até você entender isso de maneira mecânica mesmo. Um ponto que, para mim,
o micropigmentador que está começando a carreira dele e não tem noção sobre acabamento de bordas, fica muito complicado. Porque muitos erros de micropigmentação, a sobrancelha está pesada, aquela micropigmentação está muito chocante. Um dos problemas são as bordas. Eu tenho que saber lidar com a borda, o acabamento de bordas. Então a gente tem uma matéria específica só para isso. Dentro das técnicas de shadow, a gente tem que lidar com a saturação e densidade de cor. O micropigmentador que está começando na carreira, ele precisa saber sobre saturação e saber lidar com a intensidade de cor. Porque muitas das vezes eu vou utilizar uma cor apenas e vou conseguir muitos efeitos. Como fazer isso? Isso é uma das coisas que você precisa saber. E nós focamos no nosso curso Vital. É vital você saber isso. Existem muitas técnicas que você pode promover um efeito degradê. Do começo da sobrancelha para o final, de baixo para cima, do ponto alto para baixo. Então, a aplicação desses efeitos degradês você vai aprender na complexidade do curso. Mas você vai optar, não existe uma regra. Depois que eu aprendi a desenvolver essas técnicas, quando eu estiver na minha casa, aliás, na sua casa, né? Quando você estiver na sua casa, você vai adaptar a técnica que você aprendeu de acordo com a necessidade individual daquela pessoa. Isso é muito importante. Os movimentos de pêndulo, é necessário você aprender os movimentos de pêndulo e nós temos uma metodologia exclusiva só sobre esse assunto, onde a gente desmembrou esse movimento de pêndulo em 3 etapas. Dessa maneira, o aluno ele tem uma facilidade de desenvolver as técnicas de coordenação motora de maneira racional, porque às vezes eu estou vendo um profissional fazendo aquele movimento, mas eu estou vendo, mas eu não consegui assimilar aquele movimento. Então, para você ter essa facilidade de desenvolver, a gente desmembrou e a gente fez o movimento A, o B e o C. E posso te falar? Ajuda muito isso, tá bom? Nós também vamos falar sobre pontilismo. Muitas pessoas não sabem muito a diferença entre a técnica de arraste, onde você pode promover aqueles 3 efeitos que eu falei para você, do pêndulo, que é o A, B e o C, e a outra técnica que é o pontilismo, onde você coloca e tira a agulha da pele, promovendo um efeito complexo e completamente diferente do arraste, tanto em visual, quanto em efeito fisiológico, quanto em acabamento. Então, você vai aprender a distinguir esses 2 efeitos e um completa o outro, mas um não pode substituir o outro, porque um dá um efeito específico e o outro dá um efeito completamente característico para ele. Então, os 2 são importantes, mas para fazer um trabalho suave, delicado, arraste com a técnica pêndulo é a melhor. E se eu pudesse dar uma dica para você, o porquê que o Vital é o curso para você começar a sua carreira na micropigmentação, eu diria para você que ele é um curso dinâmico. Ele é um curso que você vai aprender técnicas onde você pode aplicar a sua micropigmentação em todos os tipos de sobrancelhas, já que ele é uma técnica democrática, onde se encaixa na pele seca, na pele mista, na pele oleosa, na pele clara, na pele amarela, na pele vermelha, na pele negra. É uma técnica que cicatriza com um efeito, você pode escolher o efeito de cicatrização, dependendo da técnica que você optar. Suave, médio, intenso, até um efeito maquiagem. E não para por aí, pessoal. Olha só, a gente fornece todo o material que você precisa, não só a estrutura, porque isso aqui é uma estrutura que se você conhecer, você vai ficar encantado. Confortável, estético, amplo, os melhores aparelhos, inclusive nós trabalhamos com a metodologia e o dermógrafo AMIA, que é o melhor dermógrafo do mundo, tecnologia alemã. A gente ensina você a trabalhar com o dermógrafo, a gente prepara você para você entender essa tecnologia. Isso é uma coisa que eu acho que é um grande diferencial. O grande diferencial do nosso curso é a metodologia, onde a gente realmente se preocupa em que você assimile o conteúdo. Isso pra gente é primordial. Então a gente se preocupa com a individualização do aprendizado, porque a gente sabe que tem pessoas que aprendem de uma maneira, tem pessoas que aprendem de outra maneira. A gente tem tempo de aprender, tem pessoas que aprendem mais rápido, olhou, aprendeu. Tem pessoas que têm que trabalhar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de paciência, perseverança, que a gente acredita nisso. A individualização da metodologia para cada aluno. Outro diferencial do curso Vital é que você tem acesso aos professores. Isso é extraordinário. Você ter acesso aos professores, ter acesso a mim, isso é incrível, tá? Você tem direito a fazer estágio, de você poder voltar outras vezes, de você estar aqui com a gente é uma família. Nós estamos aqui para ajudar você a conquistar o seu sonho, para você conseguir chegar onde você quer chegar.
Essa é uma base, você tem amigos aqui. Isso é importante. Esse é um grande diferencial. Vamos falar um pouquinho sobre investimento, sobre valor. Daí eu faço uma pergunta para você. O que tem valor para você? O que é valioso para você? E faça uma comparação sobre valor e preço. São coisas completamente diferentes. O que é valioso não tem preço. Você entendeu a pegada? Então, o nosso curso ele é extremamente valioso. Só que você precisa custear, precisa monetarizar o nosso curso. Então, ele tem um preço. Então, entenda que tudo que você agrega a algo gera valor. E o preço é o que você vai precisar investir para conseguir esse valor. Você entende isso? Isso é muito importante você abrir a sua cabeça nesse quesito. Muitas pessoas acabam questionando o preço do curso, mas não entende que o curso tem valor. E olha só, com uma parcela, uma vez por semana que você fizer um procedimento, você já reinveste o preço que você pagou pelo curso, onde você gerou o valor do profissional que você é. Ou seja, uma vez por semana, uma micropigmentação, você já paga a parcela do curso e o restante é lucro. Isso tem valor, o resto não tem preço. Entendeu essa ideia? Então, as pessoas precisam abrir a cabeça, porque micropigmentação é sim algo rentável, é algo que você consegue recuperar e reinvestir o valor que você aplicou na sua nova profissão de maneira rápida. É uma questão de organização, é uma questão de você se projetar. Então, e se você tiver dificuldade com isso, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui para te ajudar, inclusive, também a você se organizar, para você ser um profissional que consegue se projetar de maneira mais rápida. De repente a gente pode ajudar você também até você organizar a sua agenda. Costumo dar muitas dicas para os meus alunos de como os primeiros 10 clientes, como conseguir os primeiros 10 clientes, como você ter uma maneira de praticar de maneira fácil, objetiva, ainda não ficar no prejuízo. Existem muitas dicas disso, tá? Então é muito importante você entender sobre valor e preço. Não confunda as duas coisas.